Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 73 de 180, Oportunidade, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 73 de 180, Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No turvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos no capítulo 73 de 180. Neste capítulo, que Emmanuel intitulou de Oportunidade, é uma passagem que foi anotada pelo apóstolo João, o evangelista. Essa frase, aqui vendo o Novo Testamento, ela foi dita para os seus irmãos, quando eles queriam que ele fosse para Judeia. E Jesus sabia que, se ele fosse para lá, ele seria morto. E Jesus então respondeu para eles exatamente isto: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Querendo dizer que, se ele fosse para lá, o tempo dele ia terminar. Mas que o tempo deles era hoje, agora, para que eles pudessem trabalhar, evoluir. É isto que Jesus quis dizer. E Emmanuel vai aqui nos esclarecer muito mais a respeito desta
lição que ele chamou de oportunidade. Diz Emmanuel que o mau trabalhador está sempre queixoso. Olha, é uma frase para nós pensarmos. Ele diz então que a queixa está ligada ao mau trabalhador. Então, quando nós formos queixar de alguma coisa, lembremos disto. Porque se estamos queixando, é porque somos um mau trabalhador. Porque as pessoas que se queixam não acreditam que são maus trabalhadores. Mas a colocação de Emmanuel, ela é muito enfática, é muito clara. Ele diz ainda que quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Ele está dizendo aqui como é o procedimento deste mau trabalhador. Ele se queixa de tudo. Ele se queixa da falta de instrumento, ele se queixa da chuva, do calor, ele amaldiçoa a geada e o vento. Vejam bem, qualquer que seja a estação, ele está reclamando, está queixoso, como diz ele. E Emmanuel ainda diz, esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. Olha, muito interessante essa colocação. Ele está dizendo que pessoas desse tipo é um cego de aproveitamento difícil. Isto é, ele não aproveita absolutamente nada. Por quê? Porque ele somente enxerga o lado difícil das situações, arestoso, que tem bastante arestas. Olha, qual situação não tem dificuldades? Toda e qualquer situação que nós nos encontremos, nós teremos dificuldades. Nada é fácil. E por que isto? Porque são experiências que nós estamos passando. E para isto existem as dificuldades. Mas as dificuldades são oportunidades que temos para crescimento. Porque aí vai ter o aprendizado. Se nós não refletirmos, se nós não estudarmos sobre determinado assunto, para que nós possamos resolver aquilo, nós não vamos evoluir. Agora, a pessoa que é um mau trabalhador, ele fica só se queixando. Ele não quer estudar, ele não quer ver como que se faz as coisas. Então é mais fácil essa fuga que ele encontra para não fazer aquilo que lhe é devido. O lado arestoso são os lados difíceis que todas as situações possuem. Nesta outra parte, ele diz, agora, o bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Emmanuel está fazendo uma afirmação, que aquele que é um bom trabalhador, que sabe que está naquela situação, é que ele tem que dar o melhor de si. O melhor de si. Fazer o possível para aquilo seja bem feito. E agradece essa oportunidade. Por quê? Porque sabe que é um aprendizado. Sabe perfeitamente que a dificuldade vai redundar, vai resultar num conhecimento, numa melhora espiritual. E diz ainda que esse bom trabalhador valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. E é exatamente isto mesmo. Quando nós temos uma tarefa para ser executada, nós valorizamos todos os elementos que nos foram colocados. E o mais interessante é que quando nós temos uma tarefa difícil para ser resolvida, se nós nos ligarmos aos nossos mentores, aos bons espíritos, chegarão a nós intuições
para resolver aquela questão. Claro que chega. É claro que esses espíritos que nos ajudam, eles não vão fazer a tarefa. A tarefa é nossa. Mas as intuições podem ser deles. Porque nós estamos querendo fazer. E se nós desejamos fazer, nós podemos pedir e devemos pedir essa ajuda. E ele diz assim, não depende das estações. Ou seja, quando é um bom trabalhador, ele agradece a oportunidade que recebeu, valoriza os elementos que estão no seu caminho, aquelas coisas que lhe estão sendo colocadas, respeita as possibilidades dos outros, e isso não depende das estações do ano. Ele planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. O mesmo entusiasmo. E nesta outra parte, ele diz ainda, a respeito daquele trabalhador fiel, é amigo da natureza. Ou seja, ele vê a natureza como uma pessoa aliada, uma coisa importante que é de Deus, inclusive. E diz também que aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na espereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Vejam bem, aproveita-lhe as lições, o aprendizado, tem bom ânimo. É isso que nós temos que ter, bom ânimo. E na aspereza, a semeadura do júbilo e da colheita igual contentamento. Isto é, ele está alegre, contente, quanto na semeadura como na colheita. Há pessoas que ficam somente na colheita, acham que é muito duro plantar. Mas não, a alegria tem que ser a mesma, porque quando nós estamos plantando, nós já estamos ficando felizes por estarmos tendo aquele trabalho. E aquele trabalho, ele quanto mais bem feito ser, melhor vai ser o resultado. Não é assim? E ele diz ainda que, nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. E é exatamente isto mesmo. A lição do mestre é magnífica, porque lembra a todos nós que nós temos o nosso tempo, que é agora, para que nós possamos fazer. Amanhã eu faço. Agora. Agora. Faça hoje o que é possível fazer hoje. Não perca nenhum momento. Não pense que a vida vai te dar ainda muitos anos. Pode até te dar. Mas não perca tempo. O tempo é um dom maravilhoso de Deus. Continua dizendo, no turvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Turvelinhos são as dificuldades, não é? A vida, das incompreensões do mundo, que todos nós passamos em todas as situações. Mas não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata. Isto é, esta vida, por exemplo, eu vou resolver todos os meus problemas. Não, não é assim. Nós temos esta vida e as vidas que virão na carne, não é? Desta feita, nós temos que pensar exatamente assim. Esse reino do Cristo, nós não vamos consegui-lo somente em uma realização aqui na Terra. Ele diz que mais a oportunidade dos homens é permanente. Isto é, nós temos sempre esta oportunidade de fazer uma colaboração para o Evangelho, a fim de edificá-lo. Essa colaboração, ela é falando para as pessoas do reino de Deus, do Evangelho de Jesus,
dando bom ânimo para as pessoas que estão com dificuldades, não é? Para deixar de fazer queixas, que muitas vezes é um hábito das pessoas, e um hábito altamente pernicioso, altamente negativo para ela, porque quanto mais a pessoa reclama é pedir de novo, é a mesma coisa. Pior fica a vida da criatura. Nesta outra parte, e finalização, ele conclui assim: os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz que os cegos de espírito continuarão queixosos, infelizmente. As pessoas, então, que têm esse hábito de se queixar das coisas, colocar culpa dos seus infortúnios nas outras pessoas, preste bem atenção. Preste bem atenção. Ninguém é responsável pelos seus infortúnios. Ah, mas o meu patrão... Nada disso. Nada disso. Não coloque a culpa nos seus infortúnios. Só depende de você. É responsabilidade sua. E larga de pensar que Deus não é pai, que Deus é castigador. Isso tudo foi colocado na época de Moisés porque nós éramos ainda muito rudes, muito brutos. Então, deixemos de fazer queixas. Ele diz que, no entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. Ou seja, é agora. Agora. É cada minuto de nossa vida. Porque nós não sabemos, ainda bem, não sabemos, como Jesus sabia que o tempo dele estava findando ali na terra. Não é assim? Ainda bem que não sabemos, porque senão nós entramos numa paranoia. Mas não sabemos. Mas é bom que não saibamos mesmo, né? Porque senão nós ficaríamos doentes. Mas vamos pensar nisto, que aproveitando a cada minuto de nossa vida, e quando chegar o momento de nossa viagem para o plano espiritual, nós estaremos com a consciência tranquila. Simples assim. Porque fizemos o que melhor pudemos fazer. Nós demos o melhor de nós. Por isso que ele diz, é o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor. Servir em todos os sentidos. Como disse anteriormente, é dando bom dia para a pessoa, é desejando a ela um bom dia, com o coração. Porque essa emanação não é um bom dia por educação. É por vibrar intensamente para a pessoa. Um bom dia para você. Que Jesus o acompanhe. Lembro aqui uma pequena história que é muito significativa. Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, ele ia para a fazenda experimental, onde ele trabalhava, de charrete. Mas, por uma razão lá, a charrete estragou e ele teve que ir a pé. E ele foi caminhando, e a fazenda experimental não era muito longe da cidade, mas tinha que caminhar bastante. E ele estava caminhando, indo em direção à estrada, e uma senhora que estava na porta, ela tinha estado com o Chico na última sessão mediúnica, quando o Dr. Bezerra receitou a ela um remédio homeopático. E ela não sabia como tomar aquele remédio. E ela então pediu o Chico para esperar um pouco, para dar uma explicação para ela. E o Chico falava para ela: fulana,
espere, eu estou atrasado, eu estou indo, mas daqui a pouco, quando eu voltar, eu explico para a senhora. Mas ela insistia, ela queria ali na hora, naquele momento, não é? Aquela explicação. E Emanuel falou para Chico naquele momento: Chico, volta lá, volta lá. E Chico, então, não desobedecia, sabia perfeitamente que Emanuel estava correto. Voltou, explicou para ela como que tomava o remédio, assim, tal, etc. Bom, aí ele despediu dela e foi saindo. E assim que ele saiu, ela falou assim: vai com Deus, Chico. Emanuel falou para ele: Chico, olha para trás. Quando ele olhou para trás, ele viu aquela energia clara, aquela energia boa vindo para ele, que era uma emanação de amor, de carinho para com ele. Então vejam bem a importância de um bom dia. Veja a importância de um bom dia, assim como também é uma pessoa que fica reclamando. É totalmente o contrário. Totalmente o contrário às pessoas queixosas. Não é bom nem falar, não é? Sabemos perfeitamente tudo aquilo que a pessoa fala de ruim, aquilo ela atrai criaturas desencarnadas com aquele mesmo nível. Então, você, minha amiga, você, meu amigo, se você ainda tem o hábito de reclamar das coisas, preste atenção, não é isto? Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.